Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Dorival chegou, foi anunciado, já comandou treino e tem jogo quarta-feira. Memphis Depay é dúvida. E a informação de última hora, as contas da gestão Augusto Melo no seu primeiro ano foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Ai, o impeachment volta a rondar o presidente. Chega, bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Começo com essa notícia aqui porque o presidente Augusto Melo teve uma derrota política na noite dessa segunda-feira. São muitos números, é um tema muito complexo, mas o que interessa ao torcedor, pelo menos na minha opinião? Que o Conselho Deliberativo, numa votação à noite dessa segunda-feira, num plenário, para aprovar ou não as contas da gestão Augusto Melo no seu primeiro ano, ou seja, no exercício 2024, acabou votando pela recusa. As contas foram reprovadas. Isso significa o quê? Significa que os conselheiros entendem que o balanço do clube não está de acordo. E também tem outros detalhes, olha só. O placar contra o balanço apresentado na semana passada já havia terminado 130-73, com 6 abstenções, tá? Isso o Conselho Deliberativo. Só que o Conselho Deliberativo, ele acabou aceitando uma recomendação do Conselho Fiscal e também do CORE, que é aquele conselho de orientação composto por vários ex-presidentes. Então, obviamente, tem um aspecto político aí também, né? Mas todos esses dois conselhos, eles recomendaram ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas, por entender que Augusto pratica no Corinthians uma gestão temerária, elevando a dívida em mais de 800 milhões de reais. É isso que o CORE e o Conselho Fiscal entendem, e por isso a sugestão, e o Conselho Deliberativo acatou e reprovou as contas do presidente Augusto. No Conselho Fiscal o placar terminou 3-0, tá? E no CORE foi 16-1. 16-1. Muito por conta desse aumento da dívida em 800 milhões, gastos no cartão de crédito corporativo na casa dos 7 milhões, nem todos os gastos comprovados. Isso é o que alega, né, o Conselho Fiscal e o CORE também. Gente, aí nós estamos diante de indícios, indicativos suficientes para, mais uma vez, haver digamos, o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Porque os conselheiros, né, da oposição podem, diante disso, apontar a gestão como temerária e, enfim, entrar com o processo de impeachment mais uma vez. Então a gente vai ter que aguardar o desenrolar dos próximos dias, de que maneira a gestão se defende. A gestão já se defende de algumas maneiras, tem uma divergência de cálculo lá. Eles pediram a reabertura das contas do Duílio em 2023, porque eles entendem que tem uma dívida que foi herdada e que isso dá uma diferença, né? Tem também uma arrecadação recorde, e eu acho que isso é importante também referir, né? O Corinthians, pela primeira vez na gestão Augusto Melo, nesse primeiro ano, arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Então, quando você fala de uma dívida que supera 2 bi, e já está chegando em 2,5 bi, você tem uma arrecadação de 1 bi. E o Augusto sempre quis isso, né? Ele quis arrecadar muito, aumentar as receitas, e realmente elas aumentaram. Só que a dívida também está escalonando. Então, esse saldo ainda segue negativo. Enfim, é um assunto mais complicado, mais complexo, tem vários valores aí em todos os sites aí para vocês terem a ideia. Eu só trouxe aqui porque a notícia de última hora é essa. Os conselheiros reprovaram as contas do Augusto. E quando isso acontece, ainda mais usando um argumento de gestão temerária, a pressão para cima dele, que já era grande, vai se tornar ainda maior. Vamos falar de coisa boa. Dentro de campo, que Dorival Júnior chegou, vestiu já o agasalho, assinou o contrato, né, ao lado do próprio presidente Augusto Melo, do Fabinho Soldado, foi para campo, comandou o treinamento com os reservas e vai estrear na quarta-feira diante do Novo Horizontino fora de casa pela Copa do Brasil, jogo de ida. Dorival tem umas missões aí, né, e a gente sabe, a principal delas é estancar a defesa do Corinthians, que está tomando muitos gols, são 33 gols em 29 jogos, se eu não me engano, na temporada, mais de um gol por jogo. Então, assim, não pode, né? Não pode, os zagueiros eles estão com problemas técnicos individuais seríssimos e o Dorival vai ter que resolver de uma forma coletiva. De que forma ele vai fazer isso? A gente vai aguardar. Eu já fiz algumas ilações aqui, né, algumas conjecturas, imaginando que ele vai baixar o Ranieri um pouco mais entre os zagueiros, vai tentar dar uma proteção maior, porque, cara, tem que estancar. Não tem como contratar agora, tem
que esperar metade do ano. Então, para você atacar esse problema, tem que ser de alguma forma. Mas confira aí as primeiras palavras de Dorival Júnior como técnico do Corinthians, falando diretamente para a fiel torcida. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. Uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. O Dorival, ele tem essa fala mansa, mas não se engane, tá? Eu tava até vendo uma discussão, um debate na rádio esses dias. Será que o Dorival tem a cara do Corinthians? O Dorival não parece ter o jeito Corinthians de ser. O Tite, gente, que é o maior técnico da história desse clube, sofreu com esse tipo de coisa também, né? Ele teve 2 passagens antes da terceira, que foi a mais vencedora. Não, perdão, né? Ele teve uma passagem antes da mais vencedora. E aí depois ele volta numa terceira e volta como campeão brasileiro também. Mas o Tite, ele tinha a tal da titibilidade, né? O jeito de falar mais acadêmico nas entrevistas. A galera no começo torcia o nariz também, né? O Tite não tem muito jeito Corinthians. Até que o Tite, né? É nóis, mano, a favela venceu e tal. O Tite começou a falar palavrão também, ser mais um pouco enérgico na beira do gramado, fala muito pro Filipão, aquela coisa toda. Então, assim, o Tite também mudou o seu comportamento através do dia a dia do clube, né? E o Dorival, ele é um cara mais low profile, assim. Mas, cara, é aquela coisa, né? O que dita se o técnico tem a cara do time ou não são os resultados, né? É a maneira como ele trabalha. E eu já falei aqui pra vocês, já fiz vários vídeos falando sobre como o Dorival reinventou um São Paulo com medidas táticas e inventivas interessantes do time. Não é um cara só que usa aquela fama do feijão com arroz ou do tipo, não vou atrapalhar. Não, ele tem interferências diretas. No próprio Flamengo também, que ele ganha 2 campeonatos naquele ano, tendo um bom elenco, é verdade, mas o Dorival sempre soube fazer bons trabalhos com o que ele tem nas mãos. E ele teve bons elencos, especialmente do Flamengo, mas no São Paulo, cara, é um elenco que dá pra rivalizar com o elenco atual do Corinthians. E ele conseguiu transformar aquele São Paulo num time campeão da Copa do Brasil, batendo o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Então, assim, ele potencializa elencos, ele tem essa fama. E é a expectativa, evidentemente, de que o Dorival possa fazer isso com esse time do Corinthians. Já conversou com a galera e me parece, assim, que ele está prevendo ficar muito tempo. Tomara, né? Ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas ele está chegando e diz que o objetivo dele é deixar um legado. Poxa, se deixar um legado significa, na minha opinião, deixar títulos, deixar um trabalho consolidado, convincente. Ele elogiou bastante o trabalho do Ramon, né, que teve realmente boas medidas, mas em alguns momentos a comissão técnica não soube encontrar soluções, né, e o Dorival vai ter esse desafio, porque ele já chega também com o Coronado não sendo uma solução, o Rodrigo Garro ausente, então ele vai ter que encontrar um sistema diferente, porque o que está não tem funcionado. Não funcionou com o Ramon e o Orlando Ribeiro deu sequência nesse 4-3-3 que deixa um buraco no meio campo ali na armação do time e não está funcionando. O Dorival vai ter que encontrar um outro jeito de jogar. Capacidade ele tem para isso. O Dorival chegou, será apresentado oficialmente nesta terça-feira em entrevista coletiva, né? Então a gente vai poder ouvir aí sim, né, todas as ideias dele, ao ser questionado pela imprensa, do que ele pretende para esse time do Corinthians. E falando sobre esse jogo de quarta-feira, tem uma dúvida importantíssima, que é justamente a do Memphis Depay. Ele saiu no primeiro tempo, no jogo contra o Flamengo, tomou uma pancadaça do Léo Ortiz, sofreu um trauma na perna e no pé, se reapresentou, fez trabalhos regenerativos dentro do normal, mas ele ainda será reavaliado nessa terça-feira para ter uma ideia da gravidade, né? Se tem alguma condição aí que o impeça de estar em campo na quarta. Eu imagino, é só uma suspeita, não é informação, de que ele será preservado, porque final de semana tem um jogo importante contra o Inter, na Neoquímica Arena, no
sábado. Então, esse jogo de quarta, como é jogo de ida da Copa do Brasil, dá para recuperar no jogo da volta. O Novo Horizontino não é um time para ser desprezado, longe disso. É um time de Série B que quase conseguiu acesso nos 2 últimos anos, mas eu acho que dá para o Corinthians jogar sem o Memphis essa partida. Até porque, né, para que ele possa estar 100% e recuperado para o fim de semana. Então eu acho que é isso que vai acontecer, mas é só uma suspeita. Amanhã eu trago mais informações a respeito disso. O que vocês acharam de tudo isso? Contas reprovadas, Dorival Júnior chegou e o Memphis dúvida. Comenta aqui, inscreva-se no canal. O Corinthians está no mercado em busca de um novo goleiro. O Corinthians busca um novo goleiro no mercado da bola. É um goleiro experiente. Já existe uma lista com alguns nomes. Não foi aberta a negociação com nenhum goleiro, né? A ideia primeira é chegar a uma conclusão de quem será esse goleiro, né? Definir. Isso passa pelo quê? Um goleiro, se for um goleiro experiente que está desempregado, melhor ainda. Um goleiro que esteja desempregado, que o Corinthians só precise pagar os salários. Enfim, esse interessa mais. Então o perfil vai ter que ser um goleiro, né, que tenha já uma experiência em clube grande, um goleiro que seja barato, não seja caro, e que esteja disposto a brigar pela posição e inicialmente ser reserva do Corinthians. Pode ser um goleiro que esteja numa situação hoje ruim na carreira, mas que o Corinthians venha acreditar. Pode ser um goleiro que esteja titular num time de menor expressão, que esteja disposto a sair de lá para ser reserva no Corinthians e lutar por um espaço e brigar com o Hugo pela posição, mas a ideia é trazer um goleiro experiente. É uma estratégia antiga no futebol. Eu lembro que eu cobri o Santos em 2006, se eu não me engano, 2007. O goleiro do Santos era o Fábio Costa e o Santos contratou o Sérgio. Então isso já é antigo. Acho que foi coisa do Vanderlei Luxemburgo. Ele trouxe o Sérgio, aquele goleiro que foi goleiro do Palmeiras, lembra? E ele foi lá ser reserva no Santos. Nem jogou, mas estava lá para orientar. Se precisar, não sei se jogou, deve ter jogado alguma partida. Enfim, o Corinthians, por exemplo, teve muito tempo o Walter, que é um goleiro experiente também. Não era um jovem goleiro que ficou na reserva do Cássio. Estou tentando lembrar no Corinthians no passado, quando o Corinthians teve 2 goleiros experientes. Claro, não vou ter que ir lá atrás, né? Em 1987, o Corinthians teve Valdir Pérez, Carlos, era muito goleiro bom, e o Ronaldo era o terceiro goleiro. Era Valdir Pérez e Carlos, os 2 experientes, e o Ronaldo, o terceiro goleiro. Enfim, isso é uma coisa já do futebol. Então, assim, isso está decidido, tá, gente? Isso está decidido. Isso é um furo do canal Café do Setorista. No meio do ano, vocês vão ver que o Corinthians vai para cima de um goleiro, tá? Vai para cima de um goleiro. Tem essa questão, pô, Samir, não podia usar os moleques da base? Não, eles não confiam. Eles acham que tem que ser um experiente. E tem outra coisa, porque eles não querem um da base. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Eles querem uma sombra. Eu acho isso bom. Sabe pro goleiro titular não se acomodar? Eles não querem só um cara que quando o Hugo se machucar, ou se o Hugo for convocado para a seleção brasileira, que essa é a ideia. O Hugo chegar numa seleção brasileira, e aí você vai precisar de um goleiro para repor. Aí já entra um experiente, não tem problema. Eles querem uma sombra, pro cara não se acomodar, entendeu? Lembra que eu falei da lateral? O Mateuzinho. O Mateuzinho vai se acomodar. Por que não pode ser os jovens, tá? Porque eles não têm segurança em relação aos jovens. Eles não têm confiança nos jovens. Vamos lá, vamos às alturas dos goleiros, né, do Corinthians. Aliás, hoje quem estava me mandando isso era o meu querido Bórcio, né? Um abraço, meu querido Bórcio. Então, assim, a altura dos goleiros do Corinthians, tá? Eu vou colocar até na tela para vocês. Donelli, tá? Qual a altura do Donelli? 1,89. Donellizinho. Tá aí, ó. Donellizinho, 1,89. Vamos para mais um aqui, tá? Deixa o Donelli aí, tá? Além do Donelli, qual que é o outro goleiro que o Corinthians tem? Felipe Longo, tá? Então o Felipe Longo vai ser o segundo. Felipe Longo Fernandes da Silva, 1,89. Quer dizer, o Felipe Longo não é longo, é a mesma altura do Donelli, tá? Felipe Longo tem a mesma
altura do Donelli. Vocês estão me ouvindo? Goleiro Hugo Souza. Não, o Cauê. Desculpa, o Cauê. 1,92. Opa, o Cauê é mais alto. Então nós já temos aí, ó, Donelli, 1,89. Longo, 1,89. Cauê, 1,92. E agora nós vamos pro terceiro aqui. Carlos Eduardo Coutinho de Góes. O Cadu. 1,93. Não sei se vocês viram o lance do Cadu contra o Palmeiras, né? Fez um partidaço aí contra o Palmeiras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, Donelli 1,89, o Felipe Longo 1,89, que é a bola da vez depois do Donelli, o Cauê 1,92 e o Cadu 1,93. Esse aqui, para mim, tem que ser o segundo goleiro do Corinthians. Alto, joga bem com os pés, fisicamente até lembra o Hugo Souza. É só você pegar e ver o jogo dele, Corinthians e Palmeiras, recentemente no Sub-20. Tecnicamente é o melhor, busca a bola no alto, enfim. Esse aqui tinha que ser o segundo goleiro do Corinthians. Agora, se o Corinthians quer contratar e quer um novo goleiro no mercado, um goleiro experiente, que esse seja o terceiro. Tá? E depois o Cauê. Trabalha com Cadu e Cauê. Felipe Longo e Donelli negocia, pô. Empresta. Entendeu? Empresta. Eu acho o Cauê muito inseguro, muito duvidoso também. Goleiro que pegador de pênalti, faz boas defesas, mas ele não é seguro. Tecnicamente, ele comete umas falhas terríveis. O Corinthians na base já perdeu alguns campeonatos por causa do Cauê. Por isso que eu acho o Cadu ainda o melhor. E o que eu sei de informação de treino desse menino aqui, que ele dava trabalho para Memphis e companhia lá. Tô falando o que me passam, né? Eu não tô ali no dia a dia do treino. Esses são os goleiros do Corinthians à altura, e eu coloquei para vocês aí. Gravando o roteiro 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, gravando. Fala Fiel, a crise política no Corinthians se aprofunda. Conselho Deliberativo reprovou as contas de 2024, aumentando a pressão sobre o presidente Augusto Melo. Entenda os dobramentos dessa decisão. O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas referentes ao ano de 2024, representando um duro golpe político para o presidente Augusto Melo. A decisão aumenta a possibilidade de um processo de impeachment, já que o estatuto do clube prevê essa possibilidade em casos de irregularidades administrativas. A aprovação das contas não apenas abala a gestão atual, mas também pode levar às mudanças significativas na liderança do clube. A fiel torcida acompanha de perto os próximos passos dessa novela. E aí, fiel, o que vocês acham dessa situação? A gestão atual deve continuar ou é hora de mudança? Deixem as suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais atualizações dos nossos Corinthians. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!